Gabriela Cano, empresária e escritora. Ela é a nossa entrevistada de hoje do Cultura e Saber. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, vamos falar um pouquinho das suas obras, duas publicadas, né, por enquanto. Isso. Mas elas têm muito aquele viés de falar com as crianças, mas também de falar com as mães. Conta um pouco dessa ideia pra gente. Na verdade, eu comecei a escrever antes, né? Eu tenho muitas crônicas publicadas na minha rede social. E aí, depois da maternidade, eu comecei a escrever essas crônicas direcionadas para as mães. E ali, naquele ambiente, começou a se formar uma comunidade mesmo de mães leitoras. E aí, nessa troca de desafios, de figurinhas ali sobre a maternidade, me surgiu essa ideia de escrever textos pela primeira vez para as crianças, né, sobre desafios que a gente enfrenta aí no nosso maternar, mas ainda assim com linguagem que é um pouquinho sutil, um pouquinho subjetiva para as mães também receberem um conforto, um recado e se sentirem ali acolhidas nesses desafios. Então, a ideia veio daí, e aí eu escrevi os dois textos em 2020, foram livros publicados, né, nesse mesmo ano. E eles são sobre fases que a gente passa, assim, na nossa maternidade, os desafios com as crianças, né? O primeiro deles é o Mamãe, Você Pode Ir. Ele fala muito sobre a ansiedade de separação, que é aquele momento ali, mais ou menos a partir de 6 meses de vida do bebê, que ele começa a entender que ele não é um ser ligado ali à sua mãe, ele é um ser individual, né? Então tem bastante explicação científica, neurológica sobre essa fase, mas atualmente na nossa sociedade coincide também com esse momento que a mãe muitas vezes volta a trabalhar, né? Se ela tem carreira, ela volta para o mercado, começa a pensar nisso, ou até mesmo se não trabalha fora, ela começa também a querer resgatar o seu papel de antes como mulher. E essa criança muitas vezes vai para a escolinha, começa a receber cuidados de outras pessoas, não só exclusivamente, né, o materno, o paterno. Então começa a ter esses desafios, assim. E aí esse texto ele fala muito sobre isso, sobre o quanto que a mãe pode ir, ela pode voltar a viver a sua vida, né, sua rotina, resgatar um pouquinho do seu papel como mulher, sem perder o vínculo, porque o vínculo sempre vai ser seguro. E essa criança também vai se sentir segura, né? Então fala muito sobre isso. Até aproveitando, que dica que você dá até para essas mães? É um spoiler um pouquinho do livro, mas uma das dicas até para essa mãe que está nesse momento de volta ao trabalho, vai deixar a criança ali com uma outra pessoa, então vem aquela tantas inseguranças, né? Na verdade, assim, a adaptação é sempre mais da mãe, né, do que do bebê, da criança, porque eles são realmente muito adaptáveis, eles são, e a partir do momento que nós, como mãe, estamos seguras, essa criança com certeza também fica segura, né, então acho que a dica maior é se preparar, né, se preocupar um pouco menos até com a fase de adaptação desse bebê, porque na medida em que você escolhe um lugar, seja escola, seja uma babá ou alguém, uma rede de apoio familiar, se você está segura com a sua escolha, o seu filho, sua filha com certeza vai sentir essa segurança e o vínculo, na verdade, ele não se perde, ele só se fortalece, né? A gente fala muito sobre o apego seguro, que é um termo usado aí no universo do desenvolvimento infantil, que justamente fala sobre isso. O apego seguro não é aquele onde a presença física precisa ser constante, mas sim de qualidade, né? O desenvolvimento ali com aquele afeto seguro, aquela autonomia dada na medida certa para essa criança, que vai preparando ela para as outras fases que virão, né? Você disse que até neurologicamente ela já vai também se preparando para ficar longe da mãe, é isso? Existe um momento ali do desenvolvimento psíquico das crianças que começa mais ou menos nessa fase dos 6 meses, mas atinge picos também aos 8 meses, um ano e meio. Então vai atingindo esses picos neurológicos onde a criança vai entendendo que ela não faz parte da mãe, como ela achava ali nos 3 primeiros meses de vida, né? Então ela vai entendendo que ela é um ser individual, que ela tem o corpinho dela, independente, que ela tem ali o movimento, ela tem a habilidade da fala. Então, conforme ela vai ganhando essas habilidades, ela vai entendendo que ela é um ser separado. E isso causa insegurança na criança também, né? Mas também causa muita autonomia, muita
muita liberdade, né? Muita vontade de descobrir. Então, por isso que a gente precisa sempre manter o ambiente seguro, tanto emocionalmente quanto fisicamente, né? Para que a criança consiga explorar e desenvolver essa autonomia. Para fazer esse livro, qual foi o processo de pesquisa até para ter essas informações científicas, né, junto no livro? O Mamãe Você Pode Ir, ele veio muito de um laboratório meu, assim, de observação dos meus filhos, né? Eu tenho 2 que nasceram próximos, assim, eles têm 1 ano e pouquinho de diferença. Então, eu vivi essa fase da ansiedade de separação com o meu mais velho e foi uma turbulência interna para mim, porque eu voltei a trabalhar, ele foi para a escolinha muito cedo, então eu vivi tudo isso. E aí, quando a minha caçula nasceu, eu já tinha entendido melhor, porque daí eu fui pesquisar, eu fui ler, eu gosto muito de ler, né? Normalmente quem escreve tem essa paixão também. Então, assim, eu sempre li muito, e nas próprias trocas com as leitoras, né? Como eu falei, assim, é uma comunidade de mães muito presente, a gente troca muita informação ali, e daí com essas trocas todas, eu consegui ir desenvolvendo esse assunto. Foi fácil falar sobre isso, escrever sobre isso, porque é um desafio comum a todas as mães, né? Eu acho que foi, assim, o livro ele ficou na minha mente por alguns meses, então eu observei, eu anotei um trecho ou outro, assim, no bloco de notas do celular, eu não sabia direito o que aquilo ia virar, mas parece que quando todos os pensamentos se organizaram, assim, foi em uma noite, que eu falei, não, acho que isso daqui dá um texto infantil para um livro que vai ajudar muitas mães, né? Um livro infantil, mas que vai ajudar muitas mães. E aí eu só coloquei em ordem, acrescentei trechos que faltavam, e eu acho que eu consegui trazer esse olhar que é uma marca minha lá no meu perfil também, de trazer leveza para esses desafios que a gente passa. Porque às vezes a gente foca na ótica do sofrimento ali mesmo, né? Da fase que mudou, você não tá mais em casa com aquele bebê o tempo todo, não é só você que vai pôr para dormir, não é só você que vai alimentar. Mas que bom também que os nossos filhos recebem amor em outras formas, né? Então, eu acho que eu consegui trazer esse olhar, que é o que eu recebo muito de retorno, assim, das leitoras. Putz, eu consegui ver com outros olhos, eu consegui entender de outra maneira. Então, eu fiquei bem feliz com o resultado. E daí você disse que esse livro, então, ele é infantil, mas a gente está falando de uma situação que acontece com as mães. Como que é, então, levar isso para a criança? Qual foi o objetivo até de falar com a criança sobre isso? Então, nesse caso, eu vou até pedir, vou pegar aqui para mostrar um pouquinho das ilustrações, porque no caso do Mamãe Você Pode Ir, dá para ver que ele é um infantil um pouco diferente, né? Até pela capa, as ilustrações, elas são bem poéticas, elas são inspiradas. O ilustrador pegou muito bem a ideia que eu tinha para esse livro e a gente fez tudo com inspiração renascentista. Então, não é aquela ilustração super colorida, contrastante, que chama a atenção da criança. Você vai pensar, esse livro não é tão infantil. Mas os trechos, eles são rimados e eles são numa linguagem super simples. Então, é um livro para a mãe ler junto com a criança. Não é um livro que a criança vai ler sozinha, quando ela tiver idade, né? Meu filho, por exemplo, ele tem 7 anos. Ele ainda me pede para ler esse livro com ele. E a gente ele já faz leituras sozinho, né? Mas esse livro a gente lê sempre junto. E uma outra coisa que é bem legal é que os trechos, eles são independentes um do outro. Então, você não precisa necessariamente ler o livro do início ao fim. Se o seu bebê for muito pequeno, tiver ali 6 meses a 1 ano, não aguentar a leitura, você pode ler um pouquinho por dia. E os trechos vão fazer sentido. A criança vai entendendo. E são trechos que têm um pouco de poesia também. Então, junto com a ilustração, a mãe entende que o recado também é para ela. E aí a gente tem aqui até mostrar a minha ilustração favorita, que ela é bem simbólica, que é quando a mãe tá indo, né, ou para o trabalho, ou para ver as amigas, ela tá voltando ali à vida dela e o filho tá lá. Mas eles plantaram, né, muita coisa sólida aqui na relação, no vínculo deles e floresceu. Então tá seguro. Você já escrevia, então, nas redes sociais, enfim. O que te fez colocar, o que te fez publicar, né, esses textos que poderiam estar também em ambiente virtual?
Eu acho que ali no ambiente virtual, eu sempre escrevi muitas crônicas direcionadas para mães e mulheres, né? Então, e também sobre empreendedorismo feminino, porque eu também sou empresária, eu tenho uma agência. Então, era esse universo. E aí, quando eu senti vontade de falar com as crianças, de trazer as crianças para esse ambiente das mães, eu pensei, a gente não pode ficar no virtual, né? Até as leitoras no início me perguntavam, mas não tem e-book? Não, gente, não tem e-book. Esse livro é físico, é para sentir o cheiro, a textura, é para a criança virar as páginas. Eu sempre falei assim, quando elas me mandam foto do livro todo amassadinho, usado já, eu acho o máximo, porque o objetivo do livro também é esse, né? É criar momentos assim em família. O livro infantil ele tem muito isso. Então, por isso que eu saí do ambiente virtual, né, nesse aspecto, né? Continuo lá publicando crônicas, tem outros planos para livros aí que vão vir, mas esses, especialmente os infantis, eu queria mesmo criar esse ambiente em família. Vamos falar agora de A Vez da Vovó? Uhum. Esse livro conta o quê? Esse livro, ele fala muito sobre para a criança, né? Ele mostra o quanto que é legal o dia na casa dos avós, as memórias que são feitas lá, apesar de ser um ambiente diferente, né? Memórias únicas que a gente só vive na casa dos avós. E ele também fala com os adultos dessa relação. Esse livro, ele nasceu de uma troca muito intensa com leitoras que me traziam essa dor de, assim, minha mãe quer interferir na educação do meu filho, minha sogra. Então, essa dor, assim, de como que eu faço, principalmente mãe de primeira viagem, que tem talvez um apego maior, uma insegurança maior, e como que elas lidavam com essa relação nova nascendo, da mãe sendo avó, da sogra sendo avó, e de repente talvez interferindo em algumas escolhas, porque hoje em dia a gente tem muita informação disponível, né? Essas mulheres que são mães dessa geração atual, elas fazem as suas próprias escolhas, porque tem muita informação por aí na internet, e elas estão aos pouquinhos se distanciando das escolhas das suas próprias mães, né? Então isso tem causado um conflito muitas vezes, não só com as sogras, com as mães também. Então, elas me trazendo isso, como que você faz? Porque eu não tenho a minha mãe, ela é falecida desde que eu era criança, né? E os meus filhos, eles tiveram uma primeira infância muito presente ali, né, com a avó paterna deles. E aí eu resolvi escrever esse texto para dizer que, assim, a avó, ela tem o seu lugar, ela tem a sua vez, mas que também fala com essa avó, né, de explicar que não é uma vez de mãe, é uma vez de avó. Então, que se cada uma tem o seu lugar, com responsabilidade, com respeito, dá para criar uma relação muito amorosa e cheia de memórias lindas para as crianças. Esse livro também pode ser lido pelas avós. Pode, inclusive, ele tem muita saída para avós, então, assim, muitas leitoras minhas compram para a mãe, para a sogra. Eu já vi leitora comprando para contar que está grávida, contar para a própria mãe que está grávida. Então, assim, ele tem até essa partezinha aqui da interna, que é para fotos, né? Então, as avós colam as fotos com os netos. E eu sempre recebo essas mensagens também. E aí ele tem uma ilustração mais divertida, um pouquinho mais coloridinha, mais lúdica, né, para a criança. Então ele mostra aqui como é a casa da avó, a menina vai passar o dia com a avó. E no texto a gente vai falando sobre qual é o lugar dessa avó, né? Que ela não precisa, de repente, interferir, ela pode criar as próprias memórias ali com essa neta, independente das escolhas dos pais, né? E aí ela conta um pouquinho das sabedorias dela, das gerações, de coisas que ela já passou. Então, ao longo do livro, elas criam uma relação muito única, muito delas. E aí, no final, a gente tem uma carta também para os adultos, né? Uma mensagem. Nos dois livros, eu coloco uma carta tanto minha quanto de uma psicóloga, falando sobre a relação dos avós, e no Mamãe Você Pode Ir sobre a relação do apego seguro, né, para essa fase da ansiedade de separação. No caso das avós, né, porque às vezes são conversas delicadas, né, e difíceis de se ter, colocar limites nas relações, esse livro ajuda nesse sentido também, ao invés de ter essas conversas
mais delicadas, o livro faz essa ponte, esse lugar? Sim, um dos objetivos dele é realmente servir como ferramenta, né? Uma das minhas intenções era que essas leitoras, assim como eu própria, a gente pudesse ter uma ferramenta que fosse bonita, que fosse respeitosa, e que não criasse um conflito, na verdade, resolvesse uma situação que poderia virar um conflito ali, né? Então, essa avó que pega para ler com cuidado, com intenção também, ela vai entender. Então, sim, ele serve como ferramenta. Fala um pouco também do seu trabalho na internet, porque esses são 2 livros físicos, mas você tem vários outros textos também nessa linguagem já com as mães, tanto do empoderamento quanto a maternidade, mas onde as pessoas podem encontrar os seus textos também? Isso, então, eu comecei a escrever há muito tempo, né? Já tem acho que uns 10 anos que eu tô ali. E aí, desde que eu engravidei, os textos foram redirecionados assim para esse universo. Então, é lá no meu perfil pessoal, que é o @eugabicano. As minhas crônicas estão todas lá. Eu também tenho uma newsletter semanal gratuita que eu envio para as leitoras, né? Então, tem milhares de inscritas lá que recebem as cartinhas semanais, com textos mais longos, porque daí não tem limite de caracteres, né? Então a gente consegue se expressar um pouco melhor, eu aprofundo alguns temas. Mas no dia a dia ali do perfil tem muitas crônicas. Normalmente eu trago vivências pessoais, transformadas assim em forma de crônica, de poesia, de uma forma que consiga pegar ali na dor de outras mulheres, porque eu entendo que quando uma experiência ela é pessoal, ela também é coletiva, porque se a gente passa por algo, todas outras pessoas também estão passando por aquilo, né? E eu acredito muito na troca. Eu acho que a troca cura a gente. Então, quando a gente fala sobre algo, quando a gente ouve alguém falar sobre algo, a gente filtra aquilo que faz sentido pra gente e a gente consegue se curar um pouquinho mais a partir da experiência do outro. Então, eu acho que foi por isso que uma comunidade tão forte ali de mulheres se formou. Eu dou atenção para todas ali no direct, né, nas mensagens privadas, a gente troca muito. Já cheguei a fazer bate-papos com leitoras, a gente sempre se encontra. Então, ali para mim é um ambiente de trabalho mesmo, onde eu consigo colocar a minha escrita para o mundo, que é uma forma minha de me expressar, é a forma que eu encontro de me expressar, mas que eu também vejo que atinge tantas mulheres de uma forma bonita e positiva, assim. Então eu sigo fazendo, mas é lá no meu perfil mesmo. Essas histórias e até essas trocas que você comentou agora, elas vão virar outros livros? Você já está pensando em temas, né? Alguns temas que vocês conversaram ali, esse viraria um livro. Sim, eu tenho projetos, né? Eu tenho um próximo livro infantil que está aí a caminho. E ele vai falar sobre pais ausentes, né? Sobre crianças que cresceram sem o pai. E então acho que ele vai conversar muito com as mães também, né? Ele também vai servir como ferramenta para que essas mães expliquem para as crianças, né? Para que elas consigam levar para as crianças essa realidade de uma forma mais lúdica e mais leve. E eu também tenho 2 projetos adultos, né, que serão minhas primeiras obras para adulto, a caminho também. Um é de crônicas, que é uma reunião aí das minhas crônicas mais vistas, mais lidas, né? E eu tenho um outro também que é uma autoficção, tá? Que aí esse tá bem no comecinho ainda, mas tô escrevendo. Então, assim, eu pego muito pela minha experiência pessoal mesmo, e pelas trocas que elas trazem, né? Então, quando eu vejo que é um tema que ela atente não só em mim, mas que está mais comum para elas, é onde eu sinto esse incentivo, assim, para escrever sobre isso de uma forma publicável mesmo. Aí você escreve crônicas já há bastante tempo. Esses livros têm uma pegada um pouquinho, né, poética. Aí você vai para um de ficção, né? Você falou? É. E daí a linguagem muda muito. Você precisou estudar alguma outra linguagem ou fluiu, simplesmente flui?
Eu acho que é um misto das duas coisas. Sim, a linguagem muda, sim, eu preciso estudar. As minhas últimas leituras, eu tô bem imersa nesse estilo de escrita, né, para eu entender um pouco mais. Ao mesmo tempo que tem fluído bastante o meu manuscrito, né, que eu estou escrevendo, porque também parte de uma experiência pessoal. Então, é um misto de deixar fluir a escrita e depois arredondar ali com as arestas, né, com a parte do estilo da escrita mesmo, para ficar bem redondinho. Mas é um desafio para mim. Uhum. Os livros, eles têm ali sempre uma ligação com você, né? Uhum. Então, de coisas que você viveu, as pessoas conseguem te enxergar também neles, te Sim. conhecer um pouco melhor. Sim, com certeza. Principalmente as leitoras que já me acompanham lá na rede social, onde a gente acaba postando mais do dia a dia, né? Então elas se sentem mais próximas e realmente estão ali mais próximas. Elas conseguem sim, tem algumas nuances, principalmente livro infantil, a gente consegue trazer uma coisinha ou outra nas ilustrações, né? Então tem algumas coisinhas assim que são símbolos para mim da minha vida pessoal que estão ali nas ilustrações dos livros e aí elas conseguem identificar e falam: "Ah, isso aqui eu reconheci". Então, sim, tem muito de mim nos livros. Eu cresci com a minha avó materna, foi ela que me criou. Então, esse livro ele também tem um lugarzinho especial para mim, apesar da história não falar sobre isso. Mas tem fotos ali, tem ilustrações que são inspiradas em fotos dela. Então, são coisas que eu guardo ali para mim, né? Que não estão assim tão direto, escancarado para o leitor, mas são livros que falam muito de mim, sim. Falar da maternidade, né? É um tempo também, ao mesmo tempo que você está com uma pessoinha o tempo todo, mas também de solidão em alguns momentos. Você pensa em falar sobre isso, ou seus livros tratam, seus textos, sobre esse momento que é delicado para a mulher e a gente já sabe que muitas delas acabam tendo depressão pós-parto, por exemplo, Uhum. e não entendem o que está acontecendo. A gente fala muito sobre como a mulher acha que não aconteceu com outras, né? Que só acontece com ela. Essa questão da solidão, essa questão é que eu acho que na verdade eu falo bastante nos meus textos sobre isso, né? A solidão ela acaba na verdade ela é um vazio, né? Às vezes a gente tem pessoas, né? A gente tem um parceiro, a gente tem uma rede de apoio, mas essa mulher de alguma forma ela se sente esvaziada. E então eu tento trazer muito essa perspectiva lá nas crônicas, para que essa mulher, na medida do possível, volte a se enxergar, volte a se preencher com os outros papéis que ela acha que perdeu, mas na verdade estão em pausa, né? Então a gente tem o papel da mulher, o papel da profissional, da amiga, da esposa, da filha, não só da mãe, mas a gente fica tão mergulhada nesse universo que a gente realmente acha que todo o resto dos papéis se perderam. E não é assim. Então chega um momento que a gente sente vontade, disposição para olhar para outros papéis e resgatá-los, né? Então eu falo muito sobre isso. A gente acha que tá sozinha, que é solitário e realmente a sensação é essa. Mas para elas terem esperança, terem paciência, não deixarem de se olhar, se cobrarem menos, terem mais gentileza com esse processo, porque realmente ele é desafiador. Você, como empresária, também escreve ali sobre o empoderamento feminino, né? Essa parte também empresarial. Pensa em escrever algo sobre isso? Eu penso sim, mas acho que não é um projeto para agora, né? Eu tenho a agência já tem um tempo, assim, esse ano a gente vai completar 5 anos de mercado. Então, a Aracis é uma agência de comunicação digital e tem 5 anos que a gente começou a trabalhar marcas de mulheres exclusivamente, né? Então, unindo esse meu propósito aí de falar com as mulheres, essas mulheres que são empreendedoras, que são empresárias, que têm a sua própria marca, podem contratar a agência para fazer divulgação da sua marca, né? Fazer conteúdo. Então ali no dia a dia desses projetos eu acabo tendo contato com elas de uma forma mais próxima, conhecendo suas realidades, entendendo das suas maternidades, dos seus desafios. Então é uma troca muito especial, mas eu ainda acho que eu estou assim num momento ainda de observação, como eu fiz com os primeiros livros, né? Para a gente ter material suficiente para realmente, eu acho que os livros eles têm que agir como transformação, né? Eles precisam levar algo para transformar mesmo
aquela leitora. Então, eu acredito que a hora que a gente tiver material suficiente, assim, para lidar, para trazer, assim, para o mundo, eu quero trazer uma ótica do empreendedorismo feminino que seja diferente, assim, dentro do que eu tenho visto nas mulheres que eu atendo na Aracis. Então, são mulheres que elas empreendem, sim, elas têm seus negócios, elas se interessam pelos seus negócios, elas querem crescer, elas querem ganhar dinheiro, e isso não é ruim, mas elas querem maternar, elas querem ter qualidade de vida, elas querem ter escuta, elas querem ser vistas. Então, eu acho que é muito sobre o equilíbrio de tudo isso, né? Sobre como que o mercado acomoda esse lugar da mulher que ela quer ter a carreira dela, mas ela não precisa ser a número 1 ali na carreira dela. Ela precisa ser a número 1 para ela própria, né? Dentro de todos os universos que ela rege, família, profissional. Então, acho que é um pouco sobre isso. Mas sim, é um projeto. E a mulher também, muitas delas acabam indo para o empreendedorismo quando se tornam mães, né? Você Sim. percebe isso? Sim, até por conta da realidade do mercado, né? Ainda é muito recorrente que as mulheres sejam dispensadas dos seus lugares de trabalho quando voltam de licença maternidade. Infelizmente, ainda acontece bastante. E é um misto ali, né? Muitas são dispensadas, outras já começam a entender que a rotina ali não cabe, né? Elas querem estar mais próximas dos filhos, né? Eu mesmo sou um exemplo disso. Eu abri a minha agência depois de 12 anos trabalhando no mercado corporativo, por conta de querer estar mais próxima da rotina dos meus filhos, mais presente mesmo, né? Então, hoje eu vivo isso. A minha agenda, ela é flexível, ela tem autonomia, né? Eu tenho autonomia de localização e de agenda, mas eu trabalho 3 vezes mais. Então, é o quanto que a gente também não fala sobre isso, né? Sobre essa sobrecarga, assim. A mulher que começa a acumular muitos papéis e realmente vai dando conta de tudo, mas e a saúde dela, né? E o mental dela, o bem-estar, porque a gente não enxerga, não contabiliza as horas de trabalho ali, trabalho invisível também, né? Então, eu acho que tem muito dessa conversa, assim. Gabriela, o que representa para você a escrita? Olha, a escrita para mim é um lugar de expressão, de cura, de troca e de transformação. Eu escrevo desde pequena. Para mim foi uma ferramenta muito importante por conta da minha experiência mesmo. Eu morei com os avós, meu pai muito presente, mas eu morava com os avós, minha mãe falecida, então eu não tenho irmãos. Então, na minha solidão, eu acho que eu desenvolvi a leitura e depois a escrita como forma de ter uma companhia ali, os meus próprios pensamentos. Então, comecei a organizá-los num papel para ocupar meu tempo, para me divertir, para me inspirar, para me curar. E isso é desde pequenininha mesmo, assim, desde os 7, 8 anos de idade. Então, eu nunca parei. Eu tenho diários daqueles que a gente escrevia como que foi o dia, e aí eu tenho textos autorais nessa idade já, contos. Então, eu realmente nunca parei de escrever, e aí, conforme eu fui ficando adolescente, adulta, depois os filhos chegaram, eu fui entendendo que a escrita é realmente uma ferramenta muito poderosa para a gente se encontrar. Então, hoje, até na agência, eu incentivo as clientes a escreverem, né? A falar, não é porque vocês estão contratando que vai terceirizar tudo, vamos elaborar um pouco, exercitar a escrita da própria marca. É uma coisa que eu incentivo muito nelas, porque realmente é um exercício muito poderoso para a gente se encontrar. Eu conversei hoje no programa Cultura e Saber com Gabriela Cano, que é empresária e também escritora. Muito obrigada. Obrigada.